Deus tem falado bastante comigo, no meu coração. Eu estava no hospital, Deus falando comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo é minha vida nas mãos de Deus. A pergunta que eu e você precisamos fazer é essa: a minha vida está nas mãos de Deus? Faz essa pergunta para você: a minha vida está nas mãos de Deus? Fala, repete comigo, 1, 2, 3. A minha vida está nas mãos de Deus? Se você morrer agora, der uma sapituca no céu aí, você puf, morrer, sua vida está nas mãos de Deus? Ninguém vai morrer agora. Bom, não sei, né? É Deus que sabe, né? Mas, obrigado, querido. Mas nós, queridos, precisamos ter a nossa vida nas mãos de Deus. E a nossa vida nas mãos de Deus não é aqui no culto. Aqui também. Mas tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa vida nas mãos de Deus não pode ser simplesmente um momento que você pega a Bíblia e dá uma lidinha ali rapidinho. Ou vai lá e ora na hora da refeição. Não, a nossa vida nas mãos de Deus tem que ser o tempo todo. Na sexta-feira, eu estava naquela semana da Páscoa, né? Eu não estava bem. Eu já não estava bem no domingo anterior. Eu já não estava legal. E passei a semana também. E aí o Estevão verificou que ele estava com dengue no sábado. E na segunda-feira fui eu, né, verifiquei, estava com dengue, deu um pouquinho de febre, passou, tal, mas começou lá para quinta-feira piorar e ficar mal. Na sexta-feira, levantei, eram umas 5 horas da manhã, mal, fui lá para a sala, vomitei lá na sala, e fui para o quarto, não tinha lugar. E ali eu falei, amor, segura a minha testa. O que eu falei, segura a minha testa, eu não vi mais nada. Eu desmaiei e só escutei longe a voz da minha esposa me sacudindo, tentando me virar, porque esse pezinho todo aqui, né? Tentando me virar e dizendo, Deus, me dá sabedoria, Deus, me dá sabedoria, Jesus, me dá sabedoria. Eu ouvia isso, mas muito longe. E a hora que eu acordei, eu falei para ela, vomitei, né, também, e eu falei para ela, amor, chama o bombeiro, porque eu não dou conta de ir no carro. E fui para o hospital, graças a Deus também por esses homens do fogo, né, que quando você precisa, eles estão lá à disposição de vocês, de cada um de nós, né? Eu louvo a Deus pela vida deles. Eles me levaram lá e eu fiquei, a segunda-feira, todinha tomando soro. Aí, no finalzinho da tarde, olha, vamos dar alta para o senhor pode ir para casa, recuperar em casa, tal. Aí saí na cadeira de roda até lá fora, enquanto o Jonatas foi buscar o carro. Uma hora que eu estava lá fora, comecei a passar mal de novo, mal, suador. Falei, amor, me chama alguém, eu vou cair aqui de novo. Não aguento mais. Me puseram para dentro de novo, saí no domingo de Páscoa à tarde. Devo ter tomado, acho que uns 12 litros de soro. Não é bolsinha, não. 12 litros de soro. Né? Entre o posto de saúde e o hospital. Então, queridos, parece que nesses momentos, a gente presta um pouco mais atenção na vida. Parece que enquanto está tudo bem, está tudo correndo bem, não tem problema nenhum na nossa casa, saúde, todo mundo bem, parece que a gente fica meio alheio à vida. Parece que a gente fica meio distante à vida. E a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E hoje eu quero conversar com você a respeito disso, de um relato de Gideão, que está lá no livro de Juízes. Depois você leia em casa esse livro de Juízes. Fala sobre Gideão, um homem de Deus. Os israelitas estavam sendo devastados pelos midianitas. Por quê? Desobediência. Porque não obedeciam a Deus. E você vai lendo o livro de Juízes, vai dando uma indignação.
uma indignação santa na gente, não sei se tem, né? Mas a gente fica, eu vou ficando indignado. Por quê? Porque Deus falou para eles, olha, obedeçam, não se desviem, não façam isso. Parece que uma bobeirinha. Eles abandonavam a Deus, eles começavam a adorar os ídolos da terra, trouxeram os ídolos do Egito e voltavam a adorar. E aí Deus ficou indignado e os midianitas, os israelitas plantavam, quando eles iam colher, toda a colheita, eles iam lá, os orientais iam lá e roubavam tudo, que eles não levavam, eles punham fogo e deixavam eles sem nada. E Gideão, sabendo disso, ele começou a malhar o trigo onde amassava, onde exprimia as uvas, escondido. E Deus olha para o clamor do povo de Israel, e Deus com seu amor, Deus fiel, amoroso, Deus maravilhoso, que quando você está lá no fundo do poço, você olha para cima, só vê aquela luzinha, você fala, clama a Deus, Ele ainda com toda a sua misericórdia e graça nos ouve. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles clamaram ao Senhor. Eles não sabiam nem por que eles estavam sendo oprimidos. E aí Deus precisa mandar um profeta, o profeta Gideão. Eles não entendiam por que eles estavam passando aquela situação. Se eles eram o povo de Deus, e talvez muitas vezes nós andamos na mesma situação. Deus, por que eu estou passando essa situação? Eu sou teu filho, eu sou tua filha, Senhor, eu te sirvo, eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, Deus, eu ajudo nos ministérios, Senhor, eu testemunho no meu trabalho, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes nós não sondamos o nosso coração por completo. E aí Deus manda o profeta Gideão para lembrar o povo de quem era Deus de verdade. E aí Gideão, lá em Juízes 6, de 8 a 10, ele diz assim, Deus, lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, Deus lembrando eles, de onde ele tirou. Ele mostrando, fui eu que tirei vocês de lá. Não foi vocês que saíram sozinhos. Vocês lembram que vocês ficaram o tempo inteiro reclamando? Eu os tirei de lá. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus estava lembrando eles quem era Deus, de onde eles saíram, quem o tirou e o que eles estavam fazendo nesse exato momento. Queridos, nós muitas vezes precisamos nos desvestir da nossa roupagem de cristão, de crente. Às vezes não é de cristão, é de crente. Do nosso eu de crente, de acharmos que somos tão crentes, somos tão bons, mas às vezes como o povo de Israel, estamos distantes. E às vezes a nossa vida não está nas mãos de Deus. Está na nossa mão. Porque nós sabemos o que fazer. Nós entendemos as coisas. É igual adolescente com pai. Pai não sabe de nada, mãe muito menos. Só o adolescente que sabe. Mas daqui a pouco, lá na frente, ele percebe que ele não sabia de nada e o pai e a mãe era que sabiam. Né? Então, o que Deus faz? Deus convoca Gideão. Deus chama Gideão. Deus ouve o clamor do povo. Deus, por causa do seu grande amor, da sua graça, da sua misericórdia, ouve e manda Gideão. Chama um anjo e fala assim, vai lá falar com Gideão, porque eu vou usar Gideão para libertar o povo. Gideão quer dizer lenhador. E aí, o anjo chega lá, Gideão era filho de Joás, e fala com Gideão. Gideão tenta dar uma saída e fala assim, mas gente, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor.
é a que tem menos poder, é a mais pobre. Nós não temos influência nenhuma. Mas Deus já tinha mostrado para aquele anjo que Deus já tinha mostrado e o anjo já tinha visto que Gideão era um poderoso guerreiro. Olha só o versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, nós temos que agir como Gideão, entender. Se você está com o Senhor, se a sua vida está nas mãos de Deus, você é um poderoso guerreiro. Você é um servo de Deus. E Gideão, como qualquer um, ficou meio em dúvida, né? Será que isso é verdade? Será que esse fato é verdade? Será que isso aí é um anjo mesmo? Será que isso aí é verdade? E aí ele começa a pedir uma confirmação. E aí ele fala para o anjo: ó, fica aí. Acho que ele não tinha muita noção ainda que era um anjo. Depois, lá na frente, você percebe disso. E aí ele pede para o anjo ficar ali. Eu vou preparar uma comida e já volto. Foi lá, matou um bezerro, trouxe, preparou o bezerro, trouxe com pão sem fermento. E aí quando chega lá, o anjo fala: coloca em cima dessa pedra. Joga o caldo por cima. E aí o anjo toca com o cajado e pega fogo e sobe como um aroma suave. E o anjo desaparece. E aí ele percebe que era um anjo de Deus. Ele fala: meu Deus, estou perdido. O que aconteceu comigo? O que vai acontecer? Então ele é convocado. Queridos, você foi convocado para o exército do Senhor Jesus. Você não foi, sabe, você não é uma pessoa que caiu de paraquedas. Não, você foi escolhido. O Senhor te escolheu. Sabe quando foi que Ele te escolheu? Ah, pastor, mas talvez você está assistindo, alguém aqui, mas você não conhece a minha história, eu sou fruto de isso, fruto daquilo. Sabe, não importa. Como foi a sua concepção. O que importa é que Deus te escolheu. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Não foi quando você foi concebido. Foi antes da fundação do mundo. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha chamado você. Então você é convocado. E convocação você não arrega. Convocação, você não diz não. Convocação, você não fala: eu não vou, estou cansado. Convocação, ou vai, ou vai. E o Senhor convocou Gideão. Ele tentou dar uma desculpa, a gente tenta dar desculpa. Mas não teve jeito. E queridos, para nossas vidas estar nas mãos de Deus, é necessário obediência. É necessário obedecer. É necessário que eu e você obedeçamos 100%. E foi isso que aconteceu com Gideão. A primeira coisa que Deus fala com Gideão, para Gideão fazer, Deus fala para Gideão: Gideão, você vai fazer o seguinte: seu pai tem um altar de Baal, você vai destruir esse altar. Você vai destruir esse Deus. E tem um altar de Azera também, Azera, e você vai destruir, vai pôr fogo nisso tudo. E você vai fazer um altar a mim, lá no monte. Gideão ficou com medo da família, ficou com medo do povo, da cidade. Ele chama os que estavam com ele, e de noite ele faz isso. De manhã cedo, os homens acordam, as pessoas acordam na cidade, e alguém descobre que o altar de Baal e de Azera tinha sido destruído e queimado, tinha acabado. E aí o texto bíblico diz que eles fizeram uma investigação e descobriram que foi Gideão. Chegaram na frente da casa de Gideão, do pai de Gideão, Joás, e fala para ele: olha o que aconteceu. O seu filho destruiu Deus Baal, destruiu o altar do Deus Baal, destruiu o altar de Azera. Agora manda o teu filho para fora, porque ele tem que morrer. Joás fala para eles assim:
Se Baal é Deus, ele que se cuide, ele que se defenda, ele que faça alguma coisa, mas com Gideão vocês não vão fazer nada. Então, queridos, obediência é algo que a gente deve fazer. E quando Gideão cumpre essa missão, que foi colocada por Deus, Gideão prova que é fiel a Deus. Quais são os altares que você tem? Quais são os altares que você tem construído? Às vezes a gente pensa em altar, a gente é crente, fica com essa coisa, tem um altar a isso, aquilo. Não, talvez o seu filho é um altar, a sua filha, sua esposa, seu esposo, a sua casa, o carro, a bicicleta, porque hoje a bicicleta está em moda, né? Talvez seja um altar de adoração. O que você tem colocado no lugar do Senhor Jesus, no lugar de Deus? Tudo que você coloca no lugar de Deus, talvez seja o teu trabalho, que está no lugar de Deus. E quando Gideão faz isso, ele demonstra a sua fidelidade. E o povo daquela terra, olha só o que eles dizem lá em Juízes 6, versículo 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Que Baal dispute com ele. Então, queridos, obediência é o que eu e você precisamos. Dar a Deus, dispor a Deus, colocar nas mãos de Deus, para que nossa vida esteja nas mãos dEle. Para que eu e você estejamos completamente confiados nas mãos dEle. E Ele tenha total liberdade nas nossas vidas. Ele tenha total liberdade de fazer algo por nós. E para a nossa vida estar nas mãos de Deus, que nós temos que entender que a obediência leva à vitória ao servo de Deus. Nós gostamos muito de ser chamados de servos de Deus, mas nós devemos obediência a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. Cumprir o chamado. Cumprir aquilo que Deus falou para nós fazermos. E Deus traz um destaque ali em Juízes, falando sobre Gideão e as vitórias que Deus dá ao povo de Israel através de Gideão. Os midianitas empreenderam contra eles, invadiram a nação, triunfaram, e agora Deus levanta Gideão. E olha só o que o texto de Juízes 6:34 diz. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Queridos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar a Deus em nossa vida. Nós precisamos da unção, da presença de Deus em nós. Sem essa presença não podemos nada. Eu e você não somos capazes de nada sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas muitas pessoas, muitos crentes religiosos têm medo do Espírito Santo. Por quê? Porque o que ele vai pedir que eu faça? Tem medo de que vá pedir alguma coisa absurda. Queridos, Deus não vai pedir nada que você não possa fazer. Mas Ele vai requerer de você obediência. Ele vai requerer de você que você o ouça. E o texto continua. E ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Ele convoca, ele chama, e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida. Quem era Gideão? Era o menor, da menor tribo, o mais pobre. Não era ninguém. Mas por causa da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo se apoderou dele, quando ele toca a trombeta, queridos, ele junta dos exércitos de Manassés, de Zebulon, de Azer, de Naftali, 32 mil homens de guerra.
Ele consegue chamar esses homens para a batalha, por causa da presença de Deus na vida dele. Você está entendendo, meu querido? Que quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, não é nós que vamos fazer, não sou eu, não é você que vai fazer alguma coisa, mas é Ele. Gideão não era ninguém, ele poderia tocar a trombeta, e o pessoal ainda poderia tirar o sarro, não sabe nem tocar, né? Talvez fosse um exímio tocador de trombeta, mas quando quando o Espírito Santo se apodera dele e ele toca a trombeta, milhares se achegam a ele. Milhares. Queridos, o poder do Espírito Santo na sua vida tem que fazer diferença onde você está. Pessoas precisam ser transformadas através da mensagem de Jesus na sua vida. Você foi convocado. E quando nós somos convocados e obedecemos, o Senhor nos dá a vitória. E aí, só que Deus, Ele chegou com aquele mundaréu de gente, só que o exército midianita era muito maior, daqui a pouco eu vou falar. Ele chegou com aquele mundaréu de gente, Deus falou, não, é muita gente para você. Fala que aqueles que estão com medo, aqueles que casaram, fala para eles que pode ir embora. E foram embora, sobraram 10 mil, reduziu 10 mil, né? Sobrou 22 mil. E ele falou, não, Deus falou, tem muita gente, manda eles beber água. O que beber a água, igual o cachorro foi lá, pôs a cara lá na água, você separa de um lado. E os que se ajoelharam, pegaram a água na mão e levaram na boca, você separa para o outro lado. E fez assim. Aqueles que beberam como cachorro, agacharam lá e puseram a boca na água, pode voltar embora. Sobrou 300 que estavam preparados, porque aqueles que ajoelharam e pegaram a água na mão, eram os que estavam atentos ao que estava acontecendo ao redor. Os outros não estavam ali, mas tá nem aí. Você é de qual grupo? Dos medrosos, dos que estão nem aí ou dos atentos? De qual grupo nós pertencemos? Daqueles que estão atentos para o que está acontecendo ao nosso redor? Gente, nós estamos vivendo numa época muito difícil. Num tempo muito difícil, com muita luta, muita dificuldade. Se eu perguntasse aqui, todos levantariam a mão dizendo, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma luta, eu tenho uma batalha, estou passando por isso, por aquilo outro. E a dor de dente minha sempre vai ser maior que a sua. Então, queridos, todos nós estamos num tempo, queridos, muito difícil, um tempo do fim. Está chegando, está se aproximando. E nós temos que saber de qual tropa nós somos. Da tropa dos medrosos, da tropa dos que não estão nem aí, vai lá de qualquer jeito, ou daqueles que estão atentos ao que está acontecendo. Olha o que está acontecendo ao redor, na sua família, na sua casa, os seus parentes. Olha as dificuldades, olha as lutas, olha as brigas familiares que a gente passa, que as famílias estão passando. Isso não está normal, queridos. Não é normal, e nós precisamos consertar isso. E é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então Gideão, com 300 homens, vai para a batalha. E ele separa os 300 homens e diz para eles, vocês vão separar em 3 grupos de 100. Cada um vai ter uma tocha, um vaso e uma trombeta. Uma tocha, um vaso e uma trombeta. Vocês põem a tocha, o milagre já começa aí. Porque se você puser uma tocha dentro de um vaso, em pouco tempo ele apaga, porque acaba o oxigênio lá dentro. Então a tocha vai apagar. E a tocha não apagou. Né? Como que eles iam fazer isso? Porque a tocha e 3 coisas nas mãos, eu sei que eles foram. E Gideão falou para eles, olha, o que eu fizer, vocês fazem. A hora que eu trocar a trombeta, vocês tocam a trombeta. E a hora que Gideão faz isso, e ele espalhou o povo, né, entre eles todos. E ainda teve um detalhe, queridos, muito interessante. Deus falou para Gideão, se você tá com medo, não está acreditando, ouça o que o exército do Midianita está falando. Ele chamou uma pessoa, foi perto lá,
e ouviu o que um estava falando. E aí eles se encheram de ânimo. Eu não vou falar o que eles estavam falando, para despertar a curiosidade de vocês para ir ler o livro de Juízes, tá? Essa vocês vão ter que ler para descobrir, tá? Então, e eles se encheram de ânimo e voltaram. E Gideão falou: agora é nós, o Senhor está conosco. Vamos, Deus nos deu os midianitas nas nossas mãos. 300 homens. E quando Gideão toca a trombeta, quebra o vaso e começa a mexer com a tocha e gritar. E aí Gideão falou para eles: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão gritar por Deus e por Gideão. E toca a trombeta. Imagina o barulhão, gente. 300 trombetas, homem gritando de um lado, trombeta tocando do outro. Os midianitas ficaram tudo desesperados. E começaram a se matar uns aos outros e fugir. Quando eles viram isso, Gideão foi adiante. Quando nós obedecemos, quando Deus tem a nossa vida nas mãos deles, nós obedecemos, o Senhor nos dá vitória. Não importa o que nós estamos passando. Queridos, não pense também que é um passe de mágica. Deus, eu estou clamando, o Senhor vai resolver. Deus vai te capacitar a resolver. Deus não é nosso empregado. Às vezes a gente acha que Deus vai com uma varinha de condão resolver o problema. Sabe, um passe de mágica, sumiu. É uma nova vida. Não, gente. Vai ter luta, dificuldade, mas Deus vai estar com você. Em todo o tempo. E para nossas vidas, queridos, estar nas mãos de Deus, nós precisamos entender que obediência também leva à rejeição daqueles que ficam em cima do muro. Leva à rejeição. Tem muita pessoa em cima do muro, gente. Muita pessoa que não está acreditando no que vai acontecer. A gente não precisa acreditar que Jesus vai voltar. Ele vai voltar e pronto. As pessoas que não acreditam vão descobrir depois. Não era que era verdade. Pois é, foi. Acabou. Não tem mais jeito. Então, tem muita gente em cima do muro. Tem muita gente, queridos, que, sabe, você vai estar lá, não é nem de cá nem de lá, e não se posiciona perante Deus, não se posiciona em colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Tem muita gente que, sabe, vem na igreja, participa, mas não quer, sabe, uma mudança, não quer a unção do Espírito Santo. Porque, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, começa a haver mudança. Há transformação na nossa vida. A gente começa a ser novas pessoas, novas criaturas. E nós precisamos dessa unção. E aí Gideão começa a perseguir os inimigos e matar os inimigos e ir atrás dos inimigos com 300 homens. E vai. E aí eles param em Sucote, Peniel e pedem pão. Para no muro. Fala, gente, nós estamos cansados, estamos esgotados. Dá um pão para nós, dá água para nós. Nos ajuda, dá um leite, dá alguma coisa para revigorar novamente, porque nós estamos indo atrás dos midianitas, nós estamos acabando, Deus nos entregou ele nas nossas mãos. Talvez o pessoal lá de Sucote, de Peniel, olharam e falou: esse pouquinho de gente, com os midianitas? Não, isso é conversa fiada. Não. Aí eles ainda tiram o sarro em Gideão e falam assim: depois que vocês vencerem ele, vocês vêm, que aí a gente dá o pão. Depois que vocês vencerem, vocês vêm. Vocês voltam aqui. E Gideão fica indignado com aquela decisão. Porque a decisão daqueles homens de Sucote, de Peniel, daquela liderança, daquelas cidades, queridos, eles não estavam preocupados com a vida espiritual do povo. Eles estavam preocupados com a política da região, que os midianitas eram os poderosos. E eles ficaram em cima do muro com medo, de repente depois vão ter retaliação dos midianitas sobre nós. E eles têm todo esse medo. Eles estavam preocupados com a influência.
Ao invés de se preocupar com a palavra que Deus tinha dado para Gideão, eles estavam preocupados com a influência. E quantas vezes nós estamos na mesma situação, queridos, dessas pessoas? Somos muito bons políticos. Fala, não gosto de política, mas somos políticos. Gostamos, sabe, de estar com pessoas que vão nos ajudar em alguma coisa. Sabe, gostamos, queremos influenciar, às vezes nós queremos apenas, queridos, sabe, ser bons políticos, mas não estamos preocupados com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está pedindo de nós. Nós não estamos preocupados em obedecer a Deus, nós queremos ajeitar a nossa casa, nós queremos ajeitar a nossa vida, e fulano, ciclano e beltrano vão ser importantes nisso. Nós somos muito políticos, ao invés de obedientes. Políticos, ao invés de ouvir a voz de Deus. E Gideão não aceitou isso, queridos. Não aceitou a postura deles. Sabe quantos homens Gideão já tinha matado? 120 mil. Com 300 homens. E eles continuaram atrás, até acabar. Até ter o controle de toda a liderança deles. E é isso, queridos, que nós precisamos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós servimos a Deus ou não. E gerações anteriores, Josué tinha dito isso. Olha só o que Josué chama o povo dele, chama eles para tomar uma decisão. Olha só o texto de Josué 24, 14 a 16. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Deus está nos chamando a atenção, queridos. Deus não nos quer, sabe, em dois caminhos. Deus quer que nós façamos uma decisão, se é a Deus ou se nós queremos viver e continuar vivendo a nossa vidinha de qualquer jeito. Deus não aceita pedaço. Deus não aceita parte. Ele quer 100%. Não é quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem da sua vida. Quanto a sua vida está nas mãos de Deus. Elias depois desafiou também o povo. E ele trouxe uma palavra lá em 1 Reis 18, 21, que diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Esse povo aqui ficou. E agora, o que a gente vai fazer, né? Quantas vezes nós ficamos assim? Deus está falando conosco: ó, gente, eu estou aqui. Eu quero que vocês me sigam, que me obedeçam, que me sirvam, que façam aquilo que eu estou falando para ser feito. Nós estávamos lendo aqui o texto bíblico, né? Na apresentação das crianças. Deus está ensinando como que os pais devem ensinar os filhos, educar os filhos. Mas dá trabalho, gente. Filho dá trabalho. E como que a gente tem que ensinar? É daquele jeito. É daquela forma. Sabe, é parar para ensinar a palavra de Deus. Eu escutei um Reels esses dias do CEO do TikTok. E talvez muitos aqui escutaram. Né? E o repórter perguntando para ele, falou para ele assim: você tem 2 filhos, né? Tem, um de 6 e um de 8. Seus filhos usam TikTok? Não. O CEO é o mandatário do TikTok. Falou: meus filhos não.
E tem países que é proibido para crianças até 13 anos, pela desgraça que causa às crianças. Mas no Brasil as crianças estão fazendo TikTok. O Brasil pode tudo, né? Faz tudo. Então, queridos, quem vai ensinar essas crianças? É o celular? Nós estávamos no aeroporto, eu e a Rose, uma criança que nem conseguia segurar o pescocinho ainda, gente. A criança estava assim, com o pescocinho assim, a mãe colocou o celular assim, a criança assim, olhando o celular. É essa a educação que nós vamos dar para os nossos filhos? É andando, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, andando pelo caminho, onde estivermos, nós temos que ir ensinando os nossos filhos. Não é só ensinar a Bíblia, queridos, nós temos que ensinar leis de trânsito, nós temos que ensinar educação, nós temos que ensinar saúde, nós temos que ensinar os nossos filhos a não jogar papel de dentro do carro para fora, não jogar latinha de dentro do carro para fora. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem cidadãos nessa terra, queridos. Nós temos que ensinar eles a serem homens e mulheres dignas, de bom caráter. Nós temos que fazer isso, é os pais que precisam fazer isso, dá trabalho. Então, se você quer casar e ter filhos, saiba disso, vai dar trabalho. Muito trabalho. Mas não terceirize para o celular, nem para a internet, nem para a televisão. Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Hoje, muitas pessoas religiosas, queridos, estão procurando a onda do momento. Qual que é a onda do momento? Aonde tem o profeta? Onde tem a profetisa? Eu vou lá. E se desgraçam todo. Porque escutam pessoas, homens, ao invés de escutar a Deus. Obedecem pessoas ao invés de obedecer a Deus. Ao invés de ir na palavra de Deus, queridos, e é Deus falando com você. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Mas Deus não falou comigo, então leia de novo. Toda vez, todo versículo que você lê na Bíblia é Deus falando com você. É Deus falando com você. E Paulo nos mostra, queridos, como o cristão deve ser, como que deve ser a nossa posição pela palavra de Deus. E Paulo diz assim, lá em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Aquele pessoal que estava em cima do muro estava procurando a aprovação dos homens, não a de Deus. Paulo continua, ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você quer ser servo de Cristo, queridos? Vai ter pessoas que vão vão ficar contra você. Vai ter pessoas. Mas é melhor obedecer a Deus do que a homens. É melhor andar. Você pode sofrer. Você pode passar por situações difíceis por causa disso. Mas vale a pena. Porque é melhor obedecer a Deus. Eu quero concluir dizendo que o que nós podemos aprender com Gideão. Rapidinho. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que eu posso aprender com Gideão? Confiar no Senhor. O que nós aprendemos com Gideão? Que Deus está conosco. Deus está com você, queridos. E talvez Deus vai tirar muita coisa para você ficar só com os 300. Para que você saiba que é Ele que está com você. É Ele que te dá a vitória. Não é, um mundaréu de gente. É Ele. Não é o pastor, não é a igreja. É Deus. É só Ele. É somente Ele que faz isso. Nós podemos ter muitas lutas, queridos, contra nós. Mas nosso Deus, Ele é soberano. E Ele está conosco. Seja qual for a luta e a batalha que você esteja passando, Ele está com você. O que nós precisamos fazer? É ser fiel a Ele. Ser obediente
ao seu chamado e aos seus comandos. Nós temos que obedecer a Deus. E como que você vai obedecer a Deus se você não conhece a Deus? Para você conhecer a Deus, você precisa ir para a Bíblia, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas eu não sei estudar a Bíblia. Leia um texto, leia um versículo, 2 versículos, sabe? Tem aqueles subtítulos lá. Leia um pedaço daquele e fala: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Como que é? Faz as perguntas: por quê, o que, como, quando, qual. Faz as perguntas para o texto te responde. E aí no final você fala: Deus, como que eu posso aplicar isso na minha vida? É assim que a gente estuda a Bíblia. Você pode ter um monte de livros, você pode ter computador, tudo, mas é assim. É de forma simples que Deus fala conosco. É de forma simples. E eu estou falando com vocês algo que Deus está ministrando no meu coração. Eu estou lendo Juízes. E Deus tem falado muito ao meu coração através da vida de Gideão. Então, aprendemos com Gideão que Deus está conosco em qualquer tempo. Pode ter pessoas contras, mas Deus está conosco. Outra coisa que nós aprendemos com Gideão é que Deus usa pessoas comuns. Deus usou Gideão. Gideão não era ninguém. Era o menor, da menor tribo, mais pobre. Mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando o nosso coração, a nossa obediência. Deus usa pessoas comuns. Eu e você, queridos. Eu e você somos pessoas comuns e Deus quer nos usar. Dispõe a sua vida nas mãos dEle. É isso que Ele quer. É isso que Ele pede para você. Terceiro lugar, como que nós podemos aprender com Gideão? Que nós devemos obediência à vontade de Deus. Gideão cuidou, queridos, para obedecer à vontade de Deus. E eu e você devemos fazer o mesmo. Gideão obedeceu a Deus, ele tocou a trombeta, juntou 32 mil. A primeira leva, Deus mandou 10 mil embora. Na segunda leva, mandou o resto, ficou 300. Matou mais de 120 mil homens, soldados. E os midianitas eram conhecidos pela sua força. Não tem força, queridos. Não tem exército poderoso que vença o nosso Deus. Não tem exército poderoso que vença você quando você é obediente a Deus e obedece à vontade de Deus. Não tem. Em último lugar, queridos, que nós aprendemos com Gideão: não tome a forma do mundo. Muitas pessoas podem ter dito para Gideão: Gideão, você está doido. Você vai com 32 mil pessoas, já era pouca. Agora você vai com 300, Gideão. Gideão, cara, você não tem instrução para isso. Gideão, você é de uma família insignificante. Gideão, quantas pessoas podem ter chegado para ele? Quantos líderes? Quando ele chega lá em Sucote, Peniel, que os líderes da cidade falaram para ele: Gideão, você está de brincadeira com a gente. Nós vamos nos levantar contra os midianitas? De jeito nenhum. Se você vencer ele, você vem que nós vamos te dar pão, tá? Mas você não vai vencer, Gideão. Eles estavam dizendo isso para ele: você não vai vencer. Gideão não tomou a forma do mundo. E Paulo nos diz isso lá em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que renova a nossa mente, queridos, é a Bíblia, a palavra de Deus. É o que renova a nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer, queridos, para que nossas vidas estejam nas mãos de Deus. Ele requer isso de nós, que nós o obedeçamos, que nós façamos a vontade dEle e que nós cumpramos o propósito para o qual nós fomos chamados. Que Deus abençoe você e que você coloque a sua vida nas mãos de Deus. Semana que vem, eu quero continuar falando sobre Gideão. E para a nossa vida estar nas mãos de Deus, queridos, precisa haver persistência. Não podemos parar no meio do caminho. Quero orar com você nesse momento.
Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, pelo que nós aprendemos nessa noite. Senhor, que cada um de nós possamos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu quero orar com você agora, queridos, nesse momento. Se você quer colocar as suas vidas nas mãos de Deus, talvez você diga, mas eu já tenho Jesus. Fala, mas eu quero reafirmar isso, eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero confirmar isso. Coloque a sua mão no coração. Se você hoje quer decidir a sua vida, a direção da sua vida, e decidir colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, coloque a sua mão no coração e ora comigo nesse momento, com os teus olhos fechados. Ora comigo. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou. Tem muita coisa ruim na minha vida, e eu estou colocando hoje tudo nas Tuas mãos, porque eu decidi que eu quero colocar a minha vida nas mãos de Jesus. E eu quero levar uma vida de obediência. Eu quero honrar a Jesus. Eu quero obedecer em tudo, nos momentos maravilhosos, felizes e nos momentos difíceis. Quando as pessoas se levantarem contra mim, dizendo que não vai dar, eu quero continuar obedecendo ao Senhor, porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. Em nome de Jesus, coloca a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego todo o meu ser para o Senhor, em nome de Jesus.